Obreiros da Vida Eterna. Livro de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Resumo do livro Obreiros da Vida Eterna. O livro Obreiros da Vida Eterna é a quarta obra da série do autor espiritual André Luiz, que é composta de 13 livros. A partir da premissa de que a morte definitiva não existe e de que devemos sempre evoluir, o espírito André Luiz, em companhia do instrutor Jerônimo, da enfermeira Luciana e do padre Hipólito, descem ao planeta em missão especial. Em 20 capítulos mostra como são imensas as dimensões vibratórias do universo e como é essencial o aperfeiçoamento íntimo, o amparo amigo e o verdadeiro serviço para alcançar o equilíbrio pessoal. Nos primeiros capítulos, sob a orientação de seu novo instrutor, Jerônimo, André Luiz, juntamente com outros espíritos, é guiado a uma missão na crosta terrestre, onde irá aprender e ajudar nos trabalhos de desencarnação de colaboradores do bem. Durante a descida à crosta, ficam hospedados na casa transitória Fabiano de Cristo, lugar de tratamento e hospedagem a missionários da crosta e a espíritos necessitados. Ainda lá hospedado, André Luiz é designado a ir com Jerônimo, a diretora da instituição, e mais alguns espíritos amigos em missão para ajudar entidades sofredoras no umbral, sobretudo o padre Domênico, que lá ficou por muitos anos, expiando suas faltas, mas que estaria pronto para se arrepender. André Luiz nos dá pormenores sobre o ambiente, uma atmosfera maligna, e também sobre seus habitantes, de espíritos terríveis com disposição ainda francamente demoníaca, a simples ignorantes, mas que fizeram por merecer estar lá. Nos próximos capítulos, ele explica o fenômeno do fogo purificador e o motivo de a casa ser transitória. Já quase nos últimos capítulos, finalmente, chega a hora de o grupo cumprir sua missão de libertação dos encarnados. Ele nos dá vários detalhes de como se dá a libertação do espírito ao corpo, através do que ele chama de desatar os nós, através de passes na região do plexo solar, do chakra cardíaco e do cérebro. Discorre sobre os métodos, as aplicações e as consequências das desencarnações providenciais, aquelas que são guiadas pelos espíritos superiores. Prefácio. Rasgando Véus, Emmanuel. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos, dos romanos de épocas recuadas. Os séculos que varreram civilizações e refundiram povos não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação.
a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, há teologia representando as diretrizes de patriarcas veneráveis da fé. Procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Dubitavelmente, províncias de angústia punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais, atento ao dogmatismo tradicional e ao sacerdócio. Não atende às exigências do cérebro nem do coração. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz que apenas obteve contato com a verdade no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude? Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-ão apóstolo tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se-á no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará à esposa dedicada e fiel que tem um esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de várias ordens, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem. Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta no gozo infinito dos contemplados pela graça, que caíram no sofrimento entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais, se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar
a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando o novo trabalho em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transfere-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontece aos que chegam à crosta da terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para frente e para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo. Esclarece que a morte é campo de sequência sem ser fonte milagreira, que aqui ou além o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas, organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente, a estranheza visitará os companheiros menos avisados e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida na boca, quase sempre brilhante, dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém. Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo, da ignorância e da leviandade. Por que motivo nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Capítulo 1. Convite ao bem. André Luiz foi conduzido pelo assistente Jerônimo ao Templo da Paz para assistirem a uma palestra sobre a filosofia espiritual da evolução.
é descrito um grande globo de substância leitosa que exibe quadros vivos, fotografia animada, das ações socorristas nas zonas espirituais inferiores, onde estão desencarnados sofrendo em ambiente de terror, despenhadeiros repletos de monstros horripilantes, o abismo. Relembra a importância de ajudar os irmãos que se perderam no caminho. Ninguém é feliz vendo outras pessoas infelizes. Ele, humildemente, conta a própria experiência. Pelo relato, vemos que o exemplo é sempre o melhor remédio. Jesus não acusou e nem cobrou nada de ninguém. Simplesmente trabalhou em silêncio, mas todos entenderam. É preciso aprender a amar, e isto só se consegue ajudando os irmãos que se perderam na caminhada. Capítulo 2 – No Santuário da Bênção. Grupos socorristas recebem últimas instruções no Santuário da Bênção, antes de partir rumo às missões de auxílio nas proximidades da crosta terrestre. Há proveitosas lições sobre a loucura, origens, efeitos, tratamento e cura pelas noções reencarnacionistas, num verdadeiro curso rápido de psiquiatria, sob novo aspecto. André Luiz fala de uma reunião que participou no Santuário da Bênção. Antes do início da reunião, enquanto as pessoas presentes aguardavam a chegada de mentores de regiões mais elevadas, André tem a oportunidade de conversar com algumas delas. A primeira conversação que André participa é sobre a palavra que sai da nossa boca. É preciso lembrar que somos energia e que criamos quando pensamos. A palavra falada se reveste da energia que colocamos nela. Ao falar com carinho, transmitimos energia boa com as nossas palavras. Ao falar com raiva, transmitimos uma energia ruim. A segunda conversa que André participa é sobre a teoria do subconsciente de Freud. O interlocutor chama a atenção do caráter incompleto que tal teoria possui, pois ela só leva em conta a encarnação presente e nós somos o resultado de várias encarnações. É interessante observar que o principal discípulo de Freud, Carl Jung, era médium, mas se recusou a assumir publicamente a sua mediunidade. Capítulo 3 – O Sublime Visitante. Este capítulo apresenta um interessante exercício de concentração do qual André Luiz participou. O grupo ia receber um mentor das altas esferas e montou, através da força do pensamento, um local florido e cheio de luz. André explica que havia uma pequena câmara feita de uma substância análoga ao vidro puro e transparente, onde até 3 pessoas poderiam entrar e ficar
confortavelmente. O instrutor Cornélio pede então que os presentes se concentrem para criar um ambiente dentro deste gabinete. Aos colaboradores como André Luiz, que não tinham ainda grandes recursos espirituais, o instrutor solicitou uma colaboração menor na formação do ambiente. Ao final da experiência, André abre os olhos e verifica como a câmara ficou. O instrutor, então, solicitou que os ajudantes novamente se concentrassem para completar o trabalho. André não fornece muitos detalhes sobre o que falou o visitante, mas pelo texto é possível notar que foi uma experiência única. Quando o mentor parte, André pergunta ao instrutor Cornélio se o excelso visitante já alcançou o mais alto grau de desenvolvimento espiritual no universo. Deste belíssimo capítulo, podemos tirar 3 lições. Primeiro, o pensamento é força criadora, tanto para o bem como para o mal. Segundo, temos ainda uma trilha bem longa a percorrer até chegarmos ao grau máximo de perfeição. Terceiro, nunca estivemos sozinhos nesta caminhada. Os anjos enviados por Deus nos assistem. Capítulo 4. A casa transitória. A caminho da crosta terrestre, André Luiz e seus companheiros de viagem param na casa transitória de Fabiano. É uma casa destinada a socorros urgentes e que serve de abrigo para quem se dirige à crosta planetária ou às esferas escuras. Podemos dizer que esta casa fica na segunda esfera, entre a crosta, primeira esfera, e o nosso lar, na terceira esfera. Para este abrigo são levados espíritos resgatados de locais sombrios e espíritos recém-desencarnados que estão a caminho de alguma cidade espiritual. Pouco depois da chegada ao abrigo, André presencia um ataque de irmãos infelizes. As defesas são então reforçadas e os invasores repelidos. A pessoa responsável pela casa é informada que a casa deverá ser movida de local, pois desintegradores elétricos passaram no local no dia seguinte para limpar o ambiente. Capítulo 5. Irmão Gotuso. Depoimento de Gotuso, médico que, assim como André Luiz, peregrinou em zonas purgatoriais após a desencarnação e agora auxilia espíritos necessitados. A substanciosa descrição das reencarnações expiatórias, nas quais o livre-arbítrio do reencarnante não é atendido. Capítulo 6. Dentro da noite. Descrição do abismo, região trevosa, onde espíritos infelizes se apresentam como feras, às vezes gigantescos sáurios, sendo repelidos por raios elétricos de choque.
De tempos em tempos, as equipes socorristas empregam ali o fogo depurador, a benefício da região e dos seus tristes habitantes. Capítulo 7. Leitura mental. Expõe interessante quadro de clarividência entre desencarnados quando um espírito com essa especialidade, clarividência, desdobrado, vê e narra as ações infelizes de um espírito sofredor quando encarnado. Essa atividade é especialmente realizada a benefício do referido espírito sofredor que se mostrava recalcitrante. Capítulo 8. Treva e sofrimento. Mostra o esforço assistencial nas zonas inferiores. Este capítulo oferta excelente material, argumentação evangélica, para os médios doutrinadores. Capítulo 9. Louvor e gratidão. Registra como encarnados em desdobramento espiritual pelo sono são recebidos na casa transitória para encontro com parentes desencarnados. Há o raro fenômeno de um espírito desencarnado, Luciana, ser médium da psicofonia, para que um outro espírito elevado, Letícia, comunique-se com o filho, Gotuso, e também com a assembleia formada por André Luiz, sua equipe e outros espíritos trabalhadores na casa transitória. Capítulo 10. Fogo purificador. Em atividade assistencial de grande impacto, com o emprego do fogo depurador na área externa, é descrito o recolhimento de espíritos necessitados na casa transitória. A seleção ocorre conforme a aura dos candidatos, que demonstra seu arrependimento sincero. Capítulo 11. Amigos novos. A equipe de André Luiz, já na crosta, inicia o auxílio às desencarnações programadas, objeto do seu deslocamento do nosso lar até ao plano terreno. Capítulo 12. Excursão de adestramento. André Luiz e companheiros, sediados no lar de Adelaide, no plano terreno, recolhe ali os espíritos que serão por eles auxiliados e conduzi-los à casa transitória para breve palestra elucidativa quanto à breve desencarnação deles. Capítulo 13. Companheiro libertado. É descrito o processo de uma desencarnação com auxílio da equipe de André Luiz, com pormenores altamente educativos do ponto de vista espiritual. É citado o caso de um desencarnante que logo contemplará seu passado em visão panorâmica.
Capítulo 14. Prestando assistência. Alguns casos de desencarnação são descritos. Há advertência para médiuns aprendizes que tentam ou observam contatos apenas com espíritos elevados que, não o conseguindo, logo desertam. Relata caso de suicídio inconsciente, expressão inédita no espiritismo até então. Sobretudo, há lições de como devem os encarnados comportar-se num velório, em oração e silêncio. Capítulo 15. Aprendendo sempre. É comentada a ação de espíritos malfeitores que ajuntam-se nos cemitérios, aguardando a chegada de despojos humanos para deles subtrair resíduos vitais. Há registro do tormento de espíritos desencarnados que não se desatam do corpo em decomposição. Capítulo 16. Exemplo cristão. Trata-se da desencarnação de um bondoso colaborador. Cita o interessante efeito da água num banho morno, retirando matéria fluídica prejudicial das glândulas sudoríparas. Mostra também os resultados salutares do culto doméstico da prece. Capítulo 17. Rogativa singular. Cita moratória terrena concedida a uma pessoa prestes a desencarnar. Concessão essa que visa beneficiar toda uma coletividade, crianças órfãos. Especifica o caso de uma desencarnação complicada, acrescida dos graves inconvenientes da eutanásia. Capítulo 19. A serva fiel. Narra o quanto o merecimento influi numa desencarnação tranquila, a ponto do próprio espírito desencarnante realizar o desligamento perispiritual do corpo físico, cabendo à equipe espiritual especializada apenas o ato conclusivo da liberação, desate do cordão prateado. Capítulo 20. Ação de graças. Despedidas. A equipe de André Luiz e os 4 espíritos recém-libertos do corpo físico vão para o nosso lar. Antes, despedem-se dos amigos da casa transitória, onde aqueles 4 espíritos foram hóspedes logo após desencarnarem. Principais personagens do livro. Ao lado do nome de cada personagem, aparece entre parênteses as letras E ou D para informar
se o personagem é encarnado ou desencarnado e os respectivos capítulos e páginas onde eles são mencionados pela primeira vez no livro escrito por André Luiz. Jerônimo, assistente espiritual, chefe do grupo composto por ele, André Luiz e mais 2 espíritos. Conduz André Luiz ao Templo da Paz, procedendo expedição que essa equipe fará às cercanias da crosta planetária, onde permanecerá por aproximadamente 30 dias, auxiliando a desencarnação de 5 dedicados colaboradores de nosso lar. Hipólito, padre, integra a equipe de Jerônimo. Luciana, enfermeira, também é da equipe de Jerônimo. Albano Metelo, instrutor, apresenta-se como ancião de porte respeitável. É devotado ao auxílio aos sofredores situados nas proximidades da crosta terrestre. Semprônia, chefe de grupo assistencial, espírito de porte venerável, dedicada ao auxílio dos asilos de crianças. Nicanor, chefe de grupo assistencial, espírito culto e digno, dedicado ao auxílio a loucos de antigo hospício. Cornélio, diretor do Santuário da Bênção. Barcelos, assistente da equipe espiritual de auxílio aos loucos. Asclépios, venerável espírito de esferas superiores. Raimundo, da equipe espiritual de amparo aos loucos. Zenóbia, diretora da Casa Transitória de Fabiano. Missão Figueira, nome dado a uma outra expedição espiritual que foi à crosta recolher desencarnados para interná-los na Casa Transitória. Expedição Fabrino, Gotuso e Hermes, equipe de espíritos de ação junto a reencarnações expiatórias. Oratório de Anatilde e Fundação Cristo, colônias espirituais próximas à Casa Transitória. Heraclio, cooperador da Casa Transitória. Gustavo, padre que prometeu benesses celestiais a Gotuso quando este estava encarnado. Galba, espírito que será o próximo diretor da Casa Transitória. Ele e Zenóbia revezam tal direção, cada um exercendo-a por 1 ano. Marília, esposa de Gotuso. Carlos, primo de Gotuso, casou-se com a viúva Marília. Mobilize o pensamento para criar vida nova. Melhore os próprios conhecimentos, estudando sempre. Chico Xavier, de André Luiz. Fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Obreiros da Vida Eterna, André Luiz. E assim terminamos mais uma leitura do livro Obreiros da Vida Eterna,
de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz.